Capítulo 69 até 75. Na fronteira da Terra e Terra da Grama. Sandaime Tsuchikage, Onoki olhou para a informação sobre o pedaço de papel em suas mãos e disse: então, o comandante de Konoha de frente para nós é Shimura Danzo? O comandante Jonin ao lado de Tsuchikage-sama respondeu: sim, Tsuchikage-sama. De acordo com as informações coletadas pela equipe de inteligência, Shimura Danzo está comandando a frente Konoha. Rock Village de repente reuniu seu exército na fronteira da Terra da Grama, então Konoha teve que tomar algumas contramedidas. Shimura Danzo do Conselho Konoha foi designado por Sandaime Okage para proteger a linha de frente contra a Vila do Rock. O Tatani Koharu foi responsável por ir pessoalmente à Vila de Areia para discutir assuntos de aliança, enquanto Mitokado Omura teve que ir para o litoral a leste da Terra de Fogo para evitar ataques da Vila Mist. Tais informações são difíceis de esconder, então o departamento de inteligência de Rock Village facilmente as interceptou. Depois de refletir um pouco, Tsuchikage perguntou: e o próprio Okage? O líder Jonin balançou a cabeça. Ainda não há informações precisas, mas a opinião provavelmente afirma que ele ainda está sentado na Vila Konoha. Okage está realmente calmo sobre a situação. Tsuchikage sorriu zombando, então como se de repente se lembrasse de algo, e perguntou: a propósito, há alguma notícia sobre o shinobi responsável pela morte de Iwamoto e sua equipe? Como capitão de uma das poucas unidades de decapitação remanescentes na Vila do Rock, Iwamoto foi um Jonin de elite da Vila do Rock. Então sua morte, sem dúvida, deixou Tsuchikage muito irritado. De acordo com a inteligência enviada pelos espiões plantados dentro da Terra dos Demônios, foi a equipe 11 das Operações Negras Konoha Anbu que matou Iwamoto e sua equipe. Tsuchikage franziu a testa ouvindo isso. Konoha Zanbu? Não importa qual aldeia, a identidade do Anbu é altamente confidencial e, em alguns casos, apenas conhecida pelo próprio Kage. Então descobrir informações mais detalhadas sobre esta equipe 11 não seria uma tarefa fácil, mesmo para Rock Village. Será que este time 11 já apareceu em algum dos campos de batalha? Tsuchikage perguntou enquanto segurava seu queixo. O Jonin navegou por todos os documentos e peças de inteligência em suas mãos e respondeu: sem Tsuchikage-sama. A batalha entre o Konoha e a Cloud Village naturalmente atraiu a atenção de todas as aldeias shinobi, e entre elas, a Vila do Rock, sem número dúvida, colocou atenção especial nessa frente para ter todas as informações em primeira mão. Portanto, no início, quando a inteligência sobre os ataques repentinos da Vila Nuvem era conhecida, Rock Village despachou um grande número de ninjas proficientes em esgueirar-se e coleta de informações na Terra de Fogo para receber a inteligência sobre quaisquer mudanças na situação de guerra nessa frente no mais tardar. Na batalha da coleta de informações, Konoha, sem dúvida, sofreu uma grande perda desta vez. Várias linhas de defesa na fronteira foram facilmente violadas pelo ataque secreto da Nuvem Shinobi, novamente levando à perda de material e pessoal. Tsuchikage-sama está naturalmente muito feliz vendo Konoha sofrer. Se Cloud continuar com essa velocidade, eles devem ser capazes de atacar a Vila Konoha dentro de algumas semanas. Esta batalha expôs completamente o estado atual de Konoha. Cada aldeia foi capaz de ver que a Vila Konoha não é mais a existência invencível que domina todo mundo ninja sozinho. No entanto, o líder Jonin do lado não era tão otimista quanto Tsuchikage-sama. Ele balançou a cabeça negativamente e disse: temo que não seria tão fácil, Tsuchikage-sama. Depois que o sapo Sunny Jiraiya chegou à frente de Nuvem, a situação de Konoha é muito melhor, tornando a ofensiva de Cloud Village temporariamente contida. Até agora ninguém faz ideia do porquê Jiraiya chegou ao campo de batalha uma semana atrasada do que o esperado, mas sua chegada diminuiu a ofensiva de Cloud. Tsuchikage ponderou um pouco e disse: a reação de Konoha é um pouco estranha desta vez. Okage deve saber que o poder de combate no campo de batalha é insuficiente, mas não há sinais do clã Uchiha participando como na Terceira Guerra Shinobi. Então não há nenhum traço deste time aparentemente forte. 11 das Operações Negras de Anbu. Além disso, Jiraiya chegou mais tarde na guerra. O próprio Okage ainda está sentado na aldeia. Tenho a sensação de que há algo mais do que parece. Arranjar alguns ninjas para verificar isso. Quero saber por que é esse o caso. Sim, Tsuchikage-sama, eu vou arranjar isso. Terra de Fogo, acampamento de nuvens. Depois de receberem a notícia por trás, Yuji Tuni e Cloud Red Ninja se olharam em confusão. O conteúdo da mensagem tem poucas palavras. Pare o ataque. A abelha assassina levantou a cabeça e perguntou aos dois que estavam se olhando em confusão: bem, por que o irmão a enviou tal ordem? O ninja cabeça balançou a cabeça em confusão. Isso é simplesmente incompreensível. Já destruímos a defesa frontal de Konoha. Se pararmos agora, então os esforços anteriores seriam todos em vão. Yuji Tuni sugeriu: será que algo aconteceu na aldeia? Tanto Killer Bee quanto Red Ninja concordaram com a sugestão de Yuji Tuni. Caso contrário, não há razão para Raikage-sama enviar tais ordens absurdas. Bem, que escolha eles têm? Raikage-sama ordenou, eles têm que seguir em frente. Então, a ofensiva do fim da Vila Clo parou temporariamente. Terra de Fogo, Campo Konoha enfrentando ataque de nuvens.
Narashikaku entrou na tenda principal e rapidamente disse: o lado oposto parece ter parado de atacar. De pé do lado, Yuga Izashi franziu a testa das palavras de Narashikaku e perguntou: eles estão obviamente do lado dominante, por que eles pararam de repente? Jiraiya, que estava sentado no centro, sabia a razão mais possível, então ele disse neste momento: provavelmente a estratégia do velho funcionou. Tendo dito que ele explicou brevemente, todos que ouviram sobre essa informação não puderam deixar de suspirar. Este tipo de missão de entrar no território inimigo envolve muito risco, mesmo que seja uma pequena vila Shinobi, sem mencionar Cloud Village ser uma das 5 grandes aldeias Shinobi. Para alguém ter completado essa tarefa está muito além das expectativas, mas todos ficaram extremamente gratos a elas. Pelo menos agora o lado Konoha tem um período temporário de respiração. Terra da água quente. Kuroto, que estava se refrescendo perto do lago, desamarrado o óculos preto que Yui lhe deu. A água clara no lago refletia o Byakugan em suas órbitas oculares. Olhando para seu reflexo no lago atentamente, Kuroto descobriu que seus dojutsus eram de fato Byakugan, embora sua pureza tenha aumentado ligeiramente. Eles são os Byakugan sem dúvida sobre isso. Após confirmação repetida, Kuroto fechou os olhos e injetou chakra neles. Depois de fazer isso por alguns segundos, ele os reabriu. Desta vez, seus olhos brilharam com a luz azul real. O padrão floral formado pelas íris brancas parecia uma bela estrela no céu noturno. Assim que ele os abriu, o campo de visão de Kuroto ficou mais claro. Ele podia até perceber os fogos na casca de uma pequena árvore distante. Graças a Deus, o Tenseigan estava apenas adormecido, não perdido. Kuroto riu e respirou um suspiro de alívio. Ele finalmente aprendeu o método para ser capaz de ativar e desativar o Tenseigan. Depois de várias outras tentativas de verificar se havia sinais de anormalidade, Kuroto tinha certeza de que seu Tenseigan poderia ser fechado como o Uchiha. No estado normal, ele pode usar o Byakugan semelhante ao Sharingan, e em um estágio posterior, ele pode ativar o Tenseigan semelhante a Mangekyou. Mas não foi isso. Kuroto checou várias vezes e ficou surpreso ao descobrir que assim que ele desativa o Tenseigan, o selo da maldição em sua testa é ativado. Essa descoberta realmente o fez interessado no pássaro da gaiola. Este selo de maldição obviamente não é simples como pode parecer, os segredos escondidos dentro dela são muito mais profundos do que se esperaria. De repente, Kuroto descobriu que este selo da maldição parece ser de grande valor de pesquisa. Já que ele agora pode ativar e desativar livremente o Tenseigan, então obviamente não havia mais necessidade de usar os óculos escuros. Afinal, usar os óculos também tem um impacto considerável em seu campo de visão, especialmente à noite, a cor escura da lente interfere em sua percepção. Então, depois de colocar os óculos no saco ninja em torno de sua cintura, Kuroto se levantou e voltou para a pequena caverna onde a equipe 11 estava escondida. Assim que Gai viu Kuroto entrando, ele sorriu e disse: hahaha, eu não poderia mesmo reconhecê-lo por um segundo, parece muito estranho sem os óculos. Kuroto não se importou com Gai e o observou enquanto perguntava: como está sua condição? Gai imediatamente deu sua pose de cara legal, um polegar para cima, piscadela e um sorriso vencedor mostrando seus dentes da frente, completo com o proverbial ping. E enquanto ria entusiasticamente disse: não se preocupe, eu sou a sublime besta azul de presa de Konoha. Tais pequenas lesões não me impedirão de transbordar com o poder da juventude. Ponto. E Kuroto não tem dúvida sobre as palavras de Gai. Sem dúvida, a resiliência de Gai é muito extraordinária do que se possa pensar. Se as pessoas comuns se esforçarem tanto quanto ele em seu treinamento, elas não só serão fisicamente sobrecarregadas, mas até mesmo mentalmente em colapso. Desta vez, os ferimentos que ele sofreu não foram menores, mas apenas alguns dias de descanso e ele já pode pular ao redor. Então ele só balançou a cabeça impotente para o entusiasmo de Gai e caminhou para a frente. Indo mais longe dentro da caverna, Kuroto encontrou Shizui conversando com Kakashi em voz baixa. Vendo os dois um pouco sérios, Kuroto perguntou casualmente: o que estão falando com olhares tão sérios? Shizui olhou para Kakashi e viu que a outra parte acenou com a cabeça. Ele disse a Kuroto em um tom estranho: Kuroto-san, o capitão Kakashi despertou Mangekyou Sharingan. Kuroto olhou para Kakashi: você acordou no vale? Kakashi, que ainda estava em fraqueza, balançou a cabeça negativamente: eu não sei muito. Obviamente Kuroto não está surpreso com Kakashi despertando Mangekyou, porque até onde ele se lembra, Kakashi o tinha na série original. Foi mais ou menos na mesma época em que Obito despertou seu Mangekyou, provavelmente por causa da ressonância entre os dois e da intensa flutuação emocional que os dois experimentaram devido à morte de Rin. É que Kakashi pode não ter percebido este fato até agora, mas sua batalha no Vale na Terra dos Relâmpagos provavelmente lhe permitiu saber deste fato. Vendo que Kakashi ainda estava em péssimas condições, Kuroto não pediu mais informações. Além disso, ele não queria mostrar seu interesse ou familiaridade com as informações sobre o Mangekyou, pois traria um monte de problemas e suspeitas desnecessárias. Afinal, para um Hyuga ter tal conhecimento sobre o Sharingan do clã Uchiha é realmente suspeito.
Já existem outras pessoas que têm um profundo interesse no Sharingan, bem como Mangekyou, Shimura Danzo na aldeia, e Orochimaru fora da aldeia são alguns dos exemplos. Há também Obito escondido no escuro, que planeja destruir o clã Uchiha, bem como enfraquecer Konoha, e sem mencionar o esquisito Zetsu, que Kuroto nem consegue começar a pensar. Kuroto não quer se tornar o alvo de seu foco, pois isso só traria muitos problemas para ele. Vendo Kuroto não muito interessado em Mangekyou de Kakashi-san, Shizui não disse muito. É que ele já estava em um estado perplexo. Nunca em sua vida ele teria pensado que um membro não Uchiha que transplantou o Sharingan poderia despertar o lendário Mangekyou reverenciado pelos Uchiha. Em sua opinião, a própria existência do Mangekyou do Capitão Kakashi é a maior zombaria do orgulho de Uchiha. Incontáveis Uchihas que foram saudados como gênios não conseguiram acordar o Mangekyou mesmo agora, até onde ele sabe. Ele é o único Uchiha a ter despertado o Mangekyou. E o poder de Mangekyou até o aterroriza, ele teme que este Mangekyou só traria sinistro tanto para a aldeia quanto para os Uchiha. Esta é também a razão pela qual ele guarda este poder que representa o orgulho de Uchiha com tanto cuidado. E aqui ele está agora testemunhando o Capitão Kakashi que nem sequer é um Uchiha para tê-lo despertado inexplicavelmente. Isso é muito além de hilário, Shizui não sabe se rir ou chorar. Felizmente, o orgulho interior de Shizui já foi rasgado em pedaços por Kuroto-san há pouco tempo. Em sua crença, o orgulhoso Uchiha obviamente foi derrotado pelo clã Hyuga. Pelo menos em seu pensamento, o poder de Mangekyou não pode rivalizar com o poder de Kuroto-san que testemunhou no vale. Portanto, desta vez foi muito mais fácil para ele aceitar a perda de Uchiha. Afinal, o Capitão Kakashi também é filho de White Fang, deveria ser aceitável, não deveria? As complicadas atividades mentais de Shizui eram desconhecidas por Kuroto e Kakashi. Um estava imerso em seu próprio mundo espiritual, enquanto Kuroto estava ponderando sobre os eventos que ocorreram nos últimos dias. Esta batalha no vale novamente lhe ensinou uma lição. Mesmo que tenha um monte de cartas de buraco em sua mão, ele deve permanecer cauteloso, caso contrário, ele pode perder sua vida em apenas uma fração de segundo, e nem teria a chance de usar essas cartas de buraco. E essa coisa quase aconteceu desta vez. Embora ele tivesse o fantoche Kazekage com ele, e ele poderia facilmente ter escapado usando-o, mas apenas uma pequena negligência quase o fez perder sua vida. Nunca se deve esquecer que este é o mundo Shinobi, o mesmo mundo Shinobi onde até o Jubi Jinchuriki Madara foi deixado indefeso diante do ataque furtivo de Zetsu Negro, e até Kaguya foi selado 2 vezes. Mesmo um pouco de descuido não é uma opção, você tem que estar vigilante mesmo quando você é tão forte quanto o sábio dos 6 caminhos ou o ancestral chakra. O maior ganho é, sem dúvida, as informações que ele obteve do gigante Tenseigan sobre o método para entrar no modo chakra tenso, bem como usar outras técnicas como explosão de reencarnação da roda dourada e explosão de reencarnação da roda de prata, usando os orbes que buscam a verdade. Na verdade, agora Kuroto pode até mesmo entender o complexo de Kaguya, Madara, Nagato e o deus de Toneri. No momento em que ele entrou no modo chakra tenso, o próprio Kuroto sentiu que era um deus, e todos os inimigos eram apenas algumas formigas minúsculas que ele podia esmagar com apenas uma onda de sua mão. Esse sentimento, é claro, o fez muito feliz, ao contrário daqueles que podem se sentir enojados com isso. Mas é uma pena que os descendentes de Otsutsuki na Lua reagiram muito rapidamente e selaram o fluxo de chakra do gigante Tenseigan, então ele não teve tempo suficiente para se familiarizar com o modo chakra tenso. Mas Kuroto não está muito preocupado com isso. Depois desse incidente há vestígios do chakra de Amura deixado sobre ele, e com bastante descanso e recuperação, seu chakra original também quase se recuperou. Embora com seu volume chakra, usar o modo chakra Tenseigan por muito tempo não seria ideal, familiarizar-se com ele deve ser possível. No entanto, Kuroto não estava com pressa, tais coisas devem ser tomadas de forma constante uma de cada vez. Além disso, aqueles descendentes de Otsutsuki na Lua também estão procurando muito o mundo Shinobi, então ficar quieto por um tempo é o melhor curso de opção para ele por enquanto. Pelo menos por enquanto. Depois de retornar à Terra de Fogo, ele testaria o modo chakra Tenseigan. O curto período de descanso permitiu que a equipe 11 se recuperasse um pouco, e agora o que fazer em seguida se tornou uma questão urgente diante deles. Os 4 membros da equipe 11 sentaram-se no chão espalhando o mapa para discutir seu curso de ação. Enquanto apontava para o mapa, Shizui foi o primeiro a falar. Cloud Village tem muitos espiões infiltrados dentro da Terra da Água Quente. Então ficarmos neste território por muito tempo definitivamente não é uma escolha sábia. Sugiro que escolhamos sair imediatamente usando a Rota Unison. A Rota Unison, referida por Shizui, vai ao longo da costa mais oriental da Terra da Água Quente de volta à Terra do Fogo. A julgar pelo mapa, esta rota parece ser a mais insegura, como está na área combinada de controle da Vila Konoha, Cloud Village e Mishi Village. Mas por essa mesma razão, essa Rota Unison pode, de fato, ser considerada a mais segura, porque nenhuma aldeia tem controle absoluto sobre ela. Por esta razão, a Rota Unison tornou-se uma zona única com muitos ninjas errantes e aposentados escondidos aqui. Gai imediatamente acenou com a proposta de Shizui. Bem,
eu acho que será uma boa escolha. Com o poder de combate atual da equipe 11, desde que eles não sejam muito azarados e encontrem diretamente a principal força de combate de Cloud Village ou qualquer suposta vila ninjas, eles devem ser capazes de atravessar qualquer território sem muita dificuldade. No entanto, o capitão da equipe 11, Kakashi, ainda não se pronunciou, ele parece estar considerando algo. Kuroto adivinhou que Kakashi tem alguns outros planos, então ele perguntou: Kakashi, se você tem algo em mente, basta dizer diretamente. Afinal, somos uma equipe que já viveu batalhas de vida ou morte, acho que você deve estar confortável em expressar seus pensamentos agora. O que Kuroto disse não está errado, mesmo que Kakashi escondeu os detalhes da missão anterior e levou a equipe 11 a uma situação tão perigosa que quase os matou. Mas ninguém poderia culpá-lo. A missão foi pessoalmente emitida por Okage-sama e, como membro da Anbu Black Ops, eles devem completar suas ordens. Kakashi não tem o direito de rejeitar ou questionar as ordens de Okage-sama, sem mencionar que ele tomou a parte mais perigosa da tarefa sobre si mesmo e quase foi morto. Portanto, ninguém o culpou. Ouvindo as palavras de Kuroto, Kakashi suspirou, apontando para a localização atual da equipe 11 no mapa. Ele lentamente disse: como Shizui disse, já concluímos nossa missão e devemos recuar para a Terra de Fogo o mais rápido possível. No entanto, todos, pensem onde estamos atualmente? De uma perspectiva, estamos presos entre as tropas de Cloud High na frente enquanto a Cloud Village na parte de trás, mas de outra perspectiva, nossa posição é muito crítica. Kuroto entendeu o que Kakashi está tentando dizer. Bem, você está certo sobre isso, na verdade nossa posição atual é extremamente perigosa para nós, mas ao mesmo tempo nossa estadia na Terra da Água Quente é como uma faca na garganta do inimigo que pode atingir a qualquer momento. Tenho medo que as tropas da nuvem não ficariam tranquilas até que nos eliminem. Não só a equipe 11 destruiu o armazém secreto, mas também eliminou mais de 300 ninjas, então não importa o quão vaidoso Cloud Village talvez, eles não se atreveriam a ignorar tal existência escondida atrás da parte traseira das forças de ataque de nuvens. Assim que a Vila das Nuvens descobrir que a equipe 11 está escondida dentro do território da Terra da Água Quente, sua ofensiva frontal obviamente enfraquecerá e algumas delas podem até ser direcionadas para a perseguição e caça da equipe 11. Shizui também pensou um pouco e disse: sim, os ninjas Cloud não sabem sobre nossas lesões, eles podem estimar que estamos um pouco enfraquecidos para exaustos, mas podemos usar essa ignorância a nosso favor. Enquanto nos escondermos bem e ocasionalmente optarmos por atacar para assustá-los criticamente, eles não seriam capazes de se concentrar inteiramente na frente Konoha. Bem, de fato, a equipe 11 não está inteiramente em um estado pronto para a batalha. Kakashi ainda não se recuperou completamente. Embora Gai esteja apto para saltar, seu poder de luta ainda não foi restaurado inteiramente devido a várias fraturas. Shizui está em um estado melhor do que dois deles, mas ele ainda não está em sua eficácia de combate 100%. Devido ao uso de Susanoo por muito tempo, ele também sofria de chakra overdraft. Assim, ele também está em um estado enfraquecido, então, no máximo, ele pode jogar em torno de 50% a 60% de seu potencial de combate total. Pelo menos, minha situação é melhor que as outras, já recuperei cerca de 80% do meu chakra, e não há quase nenhuma lesão, pois eles já foram curados do chakra do gigante Tenseigan, bem como por causa do uso da técnica secreta da regeneração física. Então minha eficácia de combate está quase 100% como meu chakra recuperado, pensou Kuroto. Depois de mais algumas discussões, a equipe 11 chegou a um consenso e decidiu estender sua estadia dentro da Terra da Água Quente para sediar as tropas de ataque de Cloud Village. Kuroto concordou porque sabe que Cloud Village não tem intenção de expandir o conflito para uma guerra em larga escala. Uma vez que a situação chegue a um impasse ou desvantajoso, Cloud Village deve propor negociações de paz. E se a equipe 11 foi a que fez Cloud e Konoha sentar-se na mesa de negociação, então seria considerado uma grande honra. Sem mencionar que sua autoridade no Anbu também disparará. Tome Namikaze Minato como exemplo, nada poderia construir reputação e autoridade mais rápido do que os serviços meritórios no período de guerra. Então, este curso de ação é natural ou mais adequado na opinião de Kuroto. Terra de Fogo, acampamento de ataque de nuvens. Através da comunicação ativa com a aldeia, vários comandantes de Cloud Village, incluindo Killer B, Cloud Red Ninja e o jovem Jinchuriki Jituni, finalmente descobriram por que Raikage-sama emitiu a ordem absurda de pausar o ataque contra as forças de Konoha. Segurando o pedaço de papel na mão, até o rosto alegre do assassino B era sombrio. As notícias de Raikage-sama mencionavam que os 4 armazéns secretos da Vila Cloud espalhados por diferentes partes da Terra dos Relâmpagos foram todos atacados pelas operações negras de Anbu da Vila Konoha em um curto período de 2 dias. Mas não foi isso. Na localização de um dos armazéns, mais de 300 ninjas da nuvem foram encontrados mortos, sem sinais do inimigo em torno de feridos, mortos ou vivos. Este novo surpreendeu todos os 3 sentados ao redor. O mais novo Jituni cruzou as mãos ao redor do peito e disse friamente: Konoha também conhece alguns truques.
O ninja Cloud Red estava mais preocupado. Konoha foi capaz de obter informações sobre a localização dos armazéns secretos. Isso não é muito surpreendente. Por causa do transporte de mercadorias, é realmente difícil encobrir todos os trilhos, mas eles foram capazes de eliminar mais de 300 centenas de nossos homens. Isso não é algo a ser levado de ânimo leve. Embora Yujito Ni seja um Kunoichi orgulhoso, ela também sabe que não é uma tarefa fácil para apenas algum esquadrão Anbu aleatório matar mais de 300 shinobi. Então, pensando um pouco, ela perguntou: entre o pessoal de combate de alto nível de Konoha que ainda não fez uma aparição em nenhuma frente de batalha? O secretário Jonin imediatamente respondeu: de acordo com as informações que reunimos, até agora apenas o patriarca do Uchiha e o Hyuga, bem como o próprio Okage-sama, não apareceu em nenhuma frente de batalha. Cloud Red Ninja também fez sua análise. A família principal do clã Hyuga raramente aparece no campo de batalha e que também quando a situação é muito terrível. Este foi o caso mesmo na Terceira Guerra Shinobi, e ir tão fundo no território inimigo não é algo que o clã Hyuga poderia pagar para que eles possam ser excluídos. Havia algo estranho com os Uchiha desta vez, não há notícias de qualquer Uchiha estar em qualquer campo de batalha. Este não foi o caso na Terceira Guerra Shinobi. Então, na minha opinião, o armazém onde nossos 300 homens morreram deveria ter sido atacado pelos Uchiha. Neste momento, Yujito Ni sugeriu: tem que ser o clã Uchiha e seu patriarca, e se não eles, então só pode ser o próprio Sandaime Okage. Tanto o Killer B quanto o Ninja Cloud Red acenou com a cabeça em sua conclusão. Eles também concordam que ninguém mais em Konoha tem esse tipo de poder. Como um dos grandes Shinobi Village, Cloud Village tem rede de inteligência suficiente para conhecer as pessoas que podem ser responsáveis por este ataque. Na opinião de Yujito Ni, se há alguém que poderia liderar uma equipe Shinobi e completar um ataque secreto tão difícil atrás das linhas inimigas, exceto pelo agora desertado Snake Sunny e o falecido Flash Amarelo, há apenas Olho Perverso Fugaku do clã Uchiha e o próprio Okage-sama, então, naturalmente, esses dois se tornaram alvo de sua suspeita. No entanto, antes que eles pudessem prosseguir com mais contramedidas, um Ninja Cloud entrou às pressas no acampamento principal e disse: sinto muito pela intrusão, mas uma transmissão de emergência foi enviada da aldeia. Recebendo a notícia, Killer B, Yujito Ni e Red Shinobi foram novamente surpreendidos. De acordo com as últimas notícias, embora 3 dos 4 armazéns secretos tenham sofrido algum dano, o ataque Anbu foi capturado vivo. Após a tortura, Cloud foi capaz de extrair informações deles. E o nome de Konoha Anbu Team 11 apareceu na visão dos altos funcionários da Cloud. No entanto, essa informação é ainda mais chocante do que anteriormente. Um esquadrão Anbu de 4 pessoas limpou não só todo o armazém, mas também mais de 300 centenas de nossos ninjas? Yujito Ni murmurou de surpresa, e depois de uma breve pausa ela continuou: poderia ser que Raikage-sama cometeu algum erro? B e Red Ninja ficaram igualmente surpresos com essa informação. Mesmo do lado da Vila das Nuvens, apenas Yujito Ni e Killer B têm tal habilidade por ser o pilar da coluna humana da besta de cauda. Ser capaz de achatar um vale inteiro não é uma piada. O requisito do chakra para alcançar algo deste nível não é possuído por apenas alguns ninjas Anbu. Em outras palavras, ninjas comuns não podem fazer algo deste grau em apenas uma noite. Então, se a equipe 11 poderia causar tais danos ao lado de Cloud Village, então só havia um pensamento na mente dos altos funcionários da nuvem: Konoha Anbu Team 11 deve ser eliminado a todo custo. Essa ideia se enraizou no coração de todos. Os 3 presentes aqui olharam um para o outro, e finalmente Yujito Ni levantou-se e disse: eu vou matá-los. Terra da água quente. Ataque inimigo. Cuidado com todos, ele está por trás. Apresse-se e envie um sinal de ajuda. Na atmosfera caótica, Kuroto segurando sua espada Kusanagi correu em meio à unidade de transporte de nuvens. O líder da equipe, um Cloud Chunin, imediatamente levantou seu kunai para bloquear o ataque de espada do inimigo. E, ao ver esta ação, Kuroto levantou o canto de sua boca. Ele não conseguia lembrar quantos ninjas já tentaram bloquear seu ataque com um kunai comum, e sem exceção, todos eles. Jin, com um som de colisão metálica nítida, o líder Chunin junto com o kunai na mão foi cortado ao meio pela espada Kusanagi. Sem a liderança do líder Chunin, o restante Genin dificilmente representa uma resistência e foram um por um mortos por ele. O último Genin, que sabia que não sobreviveria, ativou resolutamente o símbolo de detonação escondido no transportador, fazendo tudo explodir, como resultado destruindo-o completamente. Kuroto, que já viu esta cena acontecer mais do que algumas vezes, mesmo durante a Terceira Guerra Shinobi, não se surpreendeu com as ações do Genin e facilmente evitou a explosão resultante. Seu propósito obviamente não são os materiais, então por que correr tais riscos desnecessários? Depois de dar uma volta rápida ao redor do campo de batalha e verificar se todos os ninjas inimigos estavam mortos com certeza, ele pegou todos os kunai cortados ao meio e colocou-o em um pergaminho de armazenamento. Se os ninjas da nuvem, que virão verificar aqui, descobriram um kunai quebrado que permanece no campo de batalha, a Vila das Nuvens saberá que um dos shinobi do lado inimigo está usando uma espada de alto grau baseada no corte suave.
Uma vez que essas informações sejam conhecidas, eles naturalmente tomarão contramedidas, e como Kuroto pode se permitir deixar de lado tal vantagem? Depois de finalmente confirmar que não havia mais vestígios, Kuroto não ficou aqui mais tempo e imediatamente deixou o local. Pouco depois de Kuroto sair, Nibi Jinchuriki de Cloud Village liderou um grupo de ninjas Cloud e correu para cá por causa do sinal de ajuda. Vendo um local já bagunçado, cadáveres ensanguentados e o transportador explodido, os rostos dos ninjas da nuvem estavam cheios de raiva. A própria Yuji Tunin não conseguia se conter por mais tempo enquanto suas pupilas se transformavam em Tyleid Beast. Neste momento, um Cloud Jonin veio. Balançando a cabeça, ele relatou, sem sobreviventes. Embora Yuji Tunin estivesse queimando de raiva, ela se suprimiu e perguntou, algum sinal que indique sua identidade? Jonin novamente balançou a cabeça. Receio que não, tudo que sabemos é que o inimigo usa uma espada amortecido com algum tipo de veneno desconhecido. Com base no método de matar, como para qual espada e qual veneno, o que é a proficiência, identidade e retirada, não há sinais. Rangendo os dentes em frustração, ela rosnou violentamente. Envie esquadrões de 4 homens em todas as rotas possíveis e encontre qualquer traço. O inimigo não deve ter ido longe demais. Sim. Voxox. 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 Seguindo seu pedido, os ninjas da nuvem um após outro desapareceram usando a técnica de cintilação corporal. Enquanto corria, Kuroto percebeu um esquadrão shinobi vindo em sua direção. Ele sorriu ligeiramente e imediatamente usou o jutsu do clone das sombras. O corpo principal e o clone acenaram um para o outro e se separaram em 2 direções diferentes. Depois de usar o clone das sombras para escapar da perseguição do esquadrão inimigo, Kuroto chegou a uma fenda em um penhasco alto, que não só estava bem escondido, mas também lhe proporcionou um bom campo de visão. Com a visão e percepção de Kuroto sobre o Tenseigan, este era o melhor esconderijo. Enquanto mastigava uma pílula de ração militar, Kuroto replicou o veneno em sua espada e pensou em seu próximo passo. Só na semana passada, Kuroto atacou e destruiu 3 unidades de transporte. Embora nenhum material tenha sido obtido, também não foi um dano muito grande para a Vila das Nuvens em comparação com os mais de 300 homens que morreram, mas chamou sua atenção nesta área. Os pequenos movimentos feitos pela equipe 11 tornaram-se uma dor de cabeça para a Vila das Nuvens. A linha de frente é instável por causa da presença de Jiraiya, enquanto a traseira é incapaz de resolver a equipe 11, como tal todo o ímpeto de Cloud Village caiu. Tal comportamento anormal imediatamente atraiu não apenas a atenção de Konoha, mas também de outras aldeias, que estão observando este conflito muito de perto. E todos, por unanimidade, lançam suas vistas sobre a Terra da Água Quente, que está travada entre a Terra dos Relâmpagos e a Terra de Fogo, como se as atividades que estão acontecendo aqui fossem a chave para determinar a direção do conflito. A equipe 11 tornou-se agora o alvo número 1 da Vila Cloud, como resultado do qual cada vez mais força de combate é implantada para o cerco da equipe 11. Tudo começou com apenas um único esquadrão Jonin. E agora não só o Jinchuriki foi chamado da linha de frente, mas até mesmo 20 esquadrões Jonin estão procurando os traços da equipe 11 na Terra da Água Quente. Este nível de implantação é obviamente feito contra os poderes de combate da classe Kage. De repente Kuroto foi trazido de seus pensamentos. Só agora ele sentiu que seu clone das sombras desapareceu. É claro, este não era o problema. O objetivo do clone das sombras era agir como uma isca em seu lugar, mas o que surpreendeu Kuroto foi que ele desapareceu abruptamente, e não havia sinal da identidade do inimigo na memória devolvida. Isso só significa que quem foi o responsável instamatou seu clone das sombras. Isso é interessante. Embora Kuroto ainda não seja 100% proficiente no jutsu do clone das sombras, e ele precisa melhorá-lo, ele ainda tem algum grau de confiança, sem mencionar que o clone também tinha cerca de 50% de seu poder de combate e visão de dojutsu, e ainda assim ele não conseguiu encontrar o traço de quem foi o responsável. Isso é surpreendente. Encostado na parede da montanha, Kuroto olhou na direção onde o clone das sombras desapareceu e sorriu de lazer. Quem poderia ser um cara tão forte? Claro, muitas pessoas fortes podem derrotar Kuroto no atual mundo shinobi, mas muito poucas delas são capazes o suficiente para que seu clone das sombras não pudesse sequer percebê-lo. E especificamente para a Vila das Nuvens, só há uma dessas pessoas. Poderia realmente ser Yondaime Raikage-sama? Adivinhou Kuroto enquanto colocava seu Kusanagi na bainha. A julgar pela reação da nuvem até agora, o plano da equipe 11 foi, sem dúvida, um sucesso. Se como Kuroto adivinhou, Raikage-sama também saiu pessoalmente, isso apenas prova que Cloud Village não pode mais ignorar seus movimentos. Se Raikage-sama também se juntou ao cerco, seria melhor parar de perturbar a linha de transporte de Cloud. Pensou Kuroto. Yondaime Raikage não é apenas um ninja comum. Em termos de velocidade, ele é incomparável no mundo shinobi atual. Mesmo Yondaime Okage-sama poderia ter sido inferior a Raikage-sama se não fosse pela técnica de Deus do Trovão Voador. Enfrentar alguém como ele é sem dúvida procurar a morte, que é algo que Kuroto não quer experimentar. E já que o plano da equipe 11 era sediar as linhas de transporte na parte de trás das tropas de ataque de nuvens, então Kuroto obviamente não escolherá continuar se o próprio Raikage-sama veio atrás deles.
Diante de potências como a Raikage-sama, enquanto ele viver, seria sua vitória. Então, sem mais delongas, Kuroto reuniu todos os seus equipamentos e se retirou para a pequena caverna onde a equipe 11 estava escondida. Land of Hot Warrior, ponto de retiro da equipe 11. Shizui, que voltou há pouco tempo, viu a chegada de Kuroto-san, perguntou: Kuroto-san, como foi do seu lado? Kuroto sorriu: eu consegui eliminar 3 equipes esta semana, que tal você? Shizui respondeu: como esperado de Kuroto-san, mesmo quando procurei a semana inteira, só consegui eliminar uma equipe. Shizui não tem capacidade de detecção de longo alcance como Kuroto, então sua eficiência de busca é naturalmente inferior ao Kuroto. Sem mencionar que ele nem recuperou todo o seu poder de combate, então ele tem que ser muito cauteloso na escolha do alvo certo, portanto, menos eficaz. Gai, que ficou na caverna para se recuperar e treinar, sussurrou neste momento: da próxima vez eu também irei com você. Por causa de seus ferimentos, Gai e Kakashi não foram responsáveis por realizar o trabalho de assédio, então eles têm treinado e se recuperado nos últimos dias. É que com o temperamento enérgico de Gai, é difícil ficar em silêncio ouvindo Kuroto e Shizui discutirem os resultados do ataque a Cloud. Isso faz com que ele sinta uma coceira. É melhor você ficar aqui. Kuroto balançou a cabeça, e imediatamente mencionou como seu Shadow Clone desapareceu inexplicavelmente. Eu suspeito que o próprio Raikage-sama chegou ao país da água quente para nos eliminar. Shizui disse em um tom surpreso: Kuroto-san, o que você fez com Raikage-sama? Shizui agora está realmente preocupado com o que Kuroto-san pode ter feito com Raikage-sama. Em sua opinião, a força que Kuroto-san mostrou no vale foi definitivamente mais do que suficiente para não apenas lutar, mas também suprimir Raikage-sama. E se algo acontecer com Raikage-sama, o conflito entre Konoha e Cloud se transformará em uma guerra total. No entanto, a reação de Shizui deixou Gai e Kakashi perplexos. Depois de um silêncio quando ninguém falou, Kakashi perguntou fracamente: se Kuroto conheceu Raikage-sama, nós deveríamos estar preocupados com ele, não com o Raikage-sama, não é? Gai também concordou com a cabeça. Obviamente, Raikage-sama não é algo que ele possa lidar ainda. Kuroto também olhou impotente para Shizui, e secretamente pensou: Shizui, você tem algum tipo de mal-entendido sobre minha força? Ao contrário do Raikage-sama, que foi um tanto arrogante e imprudente na série original, o atual Yondame Raikage, que foi totalmente dominado por Yellow Flash, na terceira guerra Shinobi, deve ser bastante cauteloso, e lutar contra um ninja do tipo velocidade, sem mencionar o cauteloso, seria extremamente difícil para Kuroto fazer algo. Se ele tivesse o apoio do gigante Tenseiga na lua, Kuroto não estaria tão preocupado, mas sem ele, simplesmente confiando em seu próprio chakra. Apenas ser capaz de sobreviver é mais do que suficiente de uma conquista. Além disso, haveria definitivamente um grande número de elites de nuvem em torno de Raikage-sama. Então, qualquer um com a ideia de procurar problemas com a outra parte provavelmente seria nos livros de Kuroto. Depois de pesar um pouco a situação, Kuroto disse aos membros da equipe: 11, até agora já cumprimos a tarefa, o próprio Raikage-sama está aqui, o risco de continuar a ficar na Terra da Água Quente é muito maior, então proponho recuar para a Terra do Fogo imediatamente. Shizui também disse: concordo. Depois de um pouco de consideração, Kakashi também acenou com a cabeça. Terra da Água Quente em uma fenda de montanha alta. Yuji Tuni estava em um penhasco alto com uma expressão extremamente ansiosa. Pouco tempo depois, um ninja da nuvem Jonin saiu da fenda e disse: este deveria ter sido o esconderijo do ninja Konoha que atacou a unidade de transporte. Yuji Tuni rapidamente perguntou: então, havia alguma pista deixada para trás? Jonin acenou com a cabeça. Embora nenhuma pista direta seja deixada, há traços de um cheiro, mas isso deve ser mais do que suficiente. Como ele disse isso, o Jonin caminhou até a beira do penhasco e assobiou. Após o apito, um pequeno esquilarque coberto de penas de prata únicas voou para fora de uma árvore distante, e depois de cobrir algumas voltas no ar, ele pousou firmemente no ombro do Jonin. O Jonin ordenou que o esquilarque cheirasse o cheiro na fenda, depois que ele jogou o esquilarque no alto do ar. O esquilarque aproveitou para voar e depois de circular ao redor da fenda algumas vezes, ele voou em uma direção. O Jonin disse a Yuji Tuni: ele encontrou o traço nessa direção. Só havia uma palavra de Yuji Tuni: Chase. Instantaneamente, uma dúzia de ninjas se transformaram em imagens posteriores seguindo o esquilarque. Terra da Água Quente, fora da pequena caverna onde o ponto de retirada da equipe 11. Uma dúzia de ninjas chegaram do lado de fora da caverna um após o outro. Um deles, com as melhores habilidades de percepção, ativou seu sensor Jutsu e disse aos outros ninjas ao seu redor: há 4 pessoas dentro da caverna, todas elas estão acima da classe Chunin, eles devem ser o Konoha Ambu Black Ops Team 11. Yuji Tuni olhou para a entrada e perguntou: há alguma armadilha colocada? Depois, sentindo um pouco, o ninja balançou a cabeça. Parece não haver armadilha fora da caverna, mas muitas reações fracas de chakra estão vindo de dentro da caverna. É difícil determinar exatamente o que são. O ninja mais velho franziu a testa. É provavelmente uma armadilha? Yuji Tuni disse amargamente: eles têm brincado conosco por muito tempo. Agora que finalmente temos alguns traços do inimigo, eu vou romper com isso mesmo que seja alguma armadilha.
Pensando no fato de que esses Zambu foram responsáveis por minar todos os esforços e planos de Cloud Villages, a raiva no coração ferve como a lava queimada, e está na hora de finalmente entrar em erupção. Então, sob a liderança de Jinchuriki, o grupo de ninjas invadiu a caverna. Assim que entraram, notaram 4 pessoas da equipe 11 apressadamente empacotando. Vendo suas ações, Yujito Ni sorriu violentamente quando ela disse: eu finalmente peguei o seu grupo de ratos escondidos neste buraco. Como Jinchuriki do Nibi, ela gosta do ambiente fechado e estreito. Aqui, ela não só pode exibir as características ágeis e dextrous de sua forma de besta de cauda, mas também cortar a rota de fuga do inimigo. Então, encontrar a equipe 11 escondida aqui era mais do que ela poderia ter pedido. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima!